Então, queridos, vamos olhar quem está aqui conosco. Alguém pela primeira vez, Daniela? Vamos ver. A gente perguntou, no chat ninguém apontou. E vamos ligar as câmeras para Simone, se Simone ver. Fernandes. Simone. Oi, Simone. Bem-vinda. Ok. Então, A vamos lá? Adriana também falou que está vindo pela primeira vez. Muito bem-vinda, Adriana. Que bom, né? Então, a gente vai fazer a nossa leitura. A gente, na página 44, 48. 48. O corpo bioeletromagnético, capítulo 3, Débora. Uhum. SEBEM, né? Que é a sigla. Tá? E a Uhum. gente vai até a página, o comecinho da 51, né? No primeiro parágrafo, que ele está no meio, né? Quando ele termina, a gente também termina a nossa leitura de hoje. Quer Aonde está estudar? as nossas células corporais respondem a elas diretamente? Isso. Tá. Então, Débora, acho que dá para ter aí umas 3 ou 4 pessoas que queiram ler. Alguém se habilita? Levanta a mãozinha eletrônica para nós, que é gostoso ter a energia de vocês lendo também, para estimular a nossa comunidade. Para quem não conhece, para quem está aqui pela primeira vez, esse é o livro, tá, gente? Cosmic Power, de Sophie Hellinger, tá? A gente sempre estuda um trechinho dele, página 48. Aparecida, Aparecida. quem mais quer ler? Ademir, que ele é um pouco para a gente. Tá, Ademir e mais uma pessoa, né? posso A ler também, Isabela. Débora. A Isabela Isabela. está com o Aham, livro. Ótimo. ok. Então, Aparecida, se você puder, lê para a gente a página 48 e 49, tá? Aí o Ademir pode ler o primeiro parágrafo da 50, e aí a Isa lê os outros dois últimos parágrafos. Ok? Muito bem. Ótimo. Então, antes da gente começar a nossa leitura, vamos fazer o nosso centramento. Ah, e agora a gente tem uma novidade aqui, mas deixa para a gente compartilhar. A Celine vai colocar que essa parte tem duas gravuras, né? Então, a Celine vai deixar para a gente aqui, para que a gente possa ter a nossa leitura ilustrada, né? Ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, soltar o ar pela boca. Fechamos a boca e pelo nariz inspiramos e novamente soltamos o ar pela boca aberta, com um sorriso, e novamente inspiramos e mais uma vez soltamos o ar. Inspiramos e o nosso corpo vai se relaxando. Estamos mais presentes, mais atentos. Soltamos o ar. E mais uma vez. Inspiramos e expiramos. Vamos abrindo os nossos olhos. Então, estamos prontos para a nossa leitura. Débora, você quer que compartilhe já? Pode compartilhar a gravura, né? Uhum.
Posso iniciar? Claro. O corpo bioeletromagnético. SEBEM. O ser humano é envolvido por um campo bioeletromagnético, o corpo energético. Esse corpo bioeletromagnético, ou SEBEM, é real e existe em torno de tudo o que tem forma. Ele é mensurável, palpável e pode, inclusive, ser detectado com a utilização de aparelhos sensíveis. Nosso corpo energético funciona como uma antena. A transmissão e recepção de antenas materiais tem certas limitações de alcance, enquanto a antena do nosso SEBEM atua em todas as frequências e tem alcance ilimitado. Da mesma forma, não existe uma limitação temporal. O SEBEM é, ao mesmo tempo, um transmissor e receptor permanente, sempre ativo, independente de nossa orientação e consentimento. Nosso SEBEM é uma espécie de registro acástico, no qual tudo é armazenado. Ele é nosso duplo etérico e está constantemente conosco. Além disso, somos também envoltos por diferentes campos bioeletromagnéticos, energéticos e todas as cores, de todas as cores. Isso significa que carregamos conosco nosso si-bem e toda a nossa história em nós mesmos. Cada ação desempenhada é armazenada em nós e no duplo etérico. Resumindo, somos a soma de tudo o que fizemos ou do que não do que fazemos ou do que não fazemos. Através de sentimentos e pensamentos, inconscientemente controlamos o metabolismo e, portanto, todos esses campos e vice-versa. Nosso si-bem está o tempo todo em movimento e trocando informações com tudo o que existe. Tudo o que somos é o resultado do que já pensamos e fizemos ou do que fazemos agora. De certa forma, estamos envolvidos em tudo o que acontece conosco ou nos é dado. Em determinadas situações, nosso subconsciente força nosso consciente a agir de uma maneira específica e de nenhuma outra mais. Nosso duplo etérico, nosso si-bem, está sempre ali e constantemente no controle. Podemos contar com ele, pois nunca mente, uma vez que não podemos mentir para nós mesmos de forma consciente. Ele é eu e meu companheiro constante e fiel. Abre seu som, Isa, por favor, querida. Isa, abre seu som, por favor. Não. Ainda não. Isabela, ainda não abriu. Ainda não. Desculpa, estava tão envolvida com a leitura que me distraí. Tá bom. Na aplicação de Cosmic Power, ocorre sempre
simultaneamente um ajuste de todos os eventos, tanto no plano material como no plano etérico. Os resultados manifestam-se de acordo com a ressonância, a curto ou longo prazo, nos sentimentos, no espírito, no corpo, no sucesso, no fracasso, assim como em todos os nossos relacionamentos. É sempre nossa tarefa pessoal entender nosso mal-estar. Ele nos oferece uma oportunidade de crescimento pessoal em diferentes níveis, ao mesmo tempo. Nosso ambiente age como um espelho. Nossas aproximadamente 55 trilhões de células corporais escutam constantemente, mostrando-se de forma correspondente ativas. Já, por essa razão, é essencial concluir que, com cada pensamento, sentimento e ação, influenciamos de forma decisiva nosso destino como co-criadores. Se quisermos nos conscientizar disso e trazer uma mudança, é de suma importância viver de forma mais consciente e responsável o nosso cotidiano, dentro e junto ao nosso ambiente. Essa atenção plena começa com a escolha dos pensamentos e as palavras resultantes disso. Já na Bíblia diz: no princípio era a palavra. O que isso significa? Se no princípio era a palavra, que força então tem uma palavra? Se nos colocarmos na busca pela força da palavra, nós a encontraremos rapidamente. As nossas células corporais respondem a ela diretamente. Ok, muito obrigada. Que parte linda, hein? Vamos tirar a Uau! figura aqui, Celina. Muito obrigada, Celina, que colocou aqui pra gente. Mas comenta a figura um pouquinho, Débora. Achei legal, assim. Acho que vale você comentar um pouquinho das figuras. Eu acho que a figura já foi até explicada, né? Vamos voltar de novo aqui, então. Então, aqui é o nosso campo, né, eletromagnético, né, no formato do torus, né? Ele vai e volta, entra, e o nosso campo. E aqui essa figura está mostrando que está relacionada, né, com o nosso coração, com os nossos sentimentos, né? Formam, então, esse campo. E como essa distância aqui, né, é uma distância enorme, né? Então, quando a gente chega em algum lugar, nós já chegamos antes, né? E então, essa é a nossa energia, então, pessoal. E aqui também as cores, né? Que nós temos esse nosso campo etéreo aqui, que é formado pelas cores. E também no Cosmic Power a gente vê, né? Quando a gente aprende sobre os nossos centros de energia, que cada cor dessa é correspondente a um centro de energia que também, né, é os nossos chakras, conhecido como os nossos chakras. Mas isso aqui dá oportunidade de outros temas, né? Então, essa explicação mais genérica aqui, tá bom? Mas eu acho que essa parte do texto, né, tem mais a ver com a nossa responsabilidade, né, como seres humanos, né? Como conduzir a nossa vida, como co-criar, né, a nossa vida, e é disso que se trata aqui, né? Então, gostaria que a gente pudesse, né, compartilhar o que foi mais tocado, o que achou de importante na leitura, e aí fica aberto aqui, então, né, o nosso intercâmbio.
Quem gostaria, só levantar a mãozinha. Quem está aqui também é a primeira vez, né? Pode compartilhar, né? O que mais gostou nessa parte do livro, né? Só um pouquinho, vou só fechar uma porta aqui. Eu acho que a Alba levantou a mão. Você levantou a mão, Alba? Ou foi impressão minha? Alguém, pessoal? Alguém quer comentar? Dos leitores também? Algum trechinho que tocou o coração de vocês? Oi, Daniela, boa noite. Boa Ah, noite. Na verdade, eu não tinha levantado a mão, mas eu tinha ficado com vontade de falar. Desde ontem que eu estou com vontade de falar, eu vou compartilhar. A gente teve uma reunião ontem. Débora, eu preciso compartilhar agora. Falando exatamente dessa potência desse livro. Ontem eu tinha determinado na minha meditação de manhã, eu estou contando aqui para que vocês entendam, que eu começaria aí fazer umas perguntas por 40 dias. Ontem de manhã, quando foi ontem de noite, na nossa reunião, a gente leu exatamente a página 143, que falava justamente disso, né? E assim, eu fui dormir impactada com quando Sophie fala muito nada por acaso, né? E daí agora me chamou muita atenção aqui, que é tão interessante, que diz, né, que quando a gente está com algum problema, com alguma dificuldade, aqui é sempre nossa tarefa pessoal entender nosso mal-estar. Ele nos oferece uma oportunidade de crescimento pessoal em diferentes níveis ao mesmo tempo. E mesmo a gente aqui, mesmo eu nesse processo do Cosmic Power, quando vem alguma tarefa, assim, a gente quer logo sair, resolver, não para dizer o que é que, para olhar, né? O que é essa situação que quer me mostrar? Eu quero logo resolver, quero logo tomar um remédio ali, quero logo. Então, assim, é preciso realmente essa caminhada com muita consciência para que a gente chegue aqui, né? Quando eu decidi fazer essas meditações mesmo, assim, lógico, eu faço as meditações todos os dias, mas com essa pergunta de 40 dias, é porque tem algo que eu ainda preciso resolver. Mas eu não estava querendo olhar o que é que realmente quer me mostrar. Eu só queria resolver, eu não queria ver o que queria me mostrar, né? Então, é sobre isso. Dani, obrigada aí. Eu realmente não tinha levantado a mão, mas acredito que seja pertinente essa minha observação Eu, para mim mesma, assim, tá? eu juro que eu vi sua mão levantando, mas deve ter sido algum movimento, enfim. Eu estava tentando, assim, sabe, cobrir essa parte aqui. Sei. Mas é isso. Obrigada. Nada. que bom, Alba, né? O cósmico faz isso com a gente mesmo, a gente voltar essa atenção para nós mesmos, né? E cada pequeno conhecimento é um tijolinho que a gente vai construindo, né? Que é um tijolinho que a gente vai poder se lapidando, né? Então é muito importante mesmo a gente voltar essa atenção para nós mesmos, né? E é isso que o Cosmic faz. Porque só eu posso cuidar de mim e só eu sei melhor de mim do que qualquer outra pessoa, né? Ok? E tem outra coisa também, sabe, Débora? Eu acho que a gente às vezes tem muito medo do incômodo. E a gente se incomoda com o incômodo. E na verdade ele é um amigo, né? É como um sintoma que vem para falar que tem algo que não tá legal. Então eu acho que o caminho é sempre da humildade, da gente é, sa- saber já de antemão que a gente não é perfeito e que a gente não tem as respostas prontas para tudo. Então, se tem algo, entre aspas, ruim que está sendo mostrado sobre mim, não é porque tô errada ou porque eu sou ruim, ou é porque eu tô pronta para olhar para aquilo, né, com amor, com gentileza. A humildade de ser aprendiz é isso, né? Escutar o que o Cosmic tem para mostrar é um presente.
e olhar de frente para o incômodo, né? Então, acho que é um presente que você recebe, que todos nós recebemos. É, eu acho que a mudança também é que quando a gente enfrenta alguma situação, a gente volta, né? Esse olhar, né? Nem é por medo, é porque a gente amadurece e volta esse olhar para ver qual que é a minha parte responsável por isso, né? E antes, a gente quer muito ver que o outro me provocou aquilo, ou que o mundo foi injusto comigo. E agora a gente começa a ampliar um pouquinho mais, né? A gente voltando a olhar para nós mesmos, a gente fica vendo, né? Qual que é a minha responsabilidade aqui, né? E se a gente, como a Sofia sempre fala, né? Aonde está o problema, está a solução. Se eu criei aquilo, eu resolvo aquilo também, né? E o Cosmic nos abre essa possibilidade, né? Então, quando a Alba fala dessa pergunta, né, provavelmente é uma pergunta que ela quer uma ajuda de como, dessa sabedoria interior, né, para conseguir, então, ver qual que é a parte dela e solucionar aquilo. Muito bom, é um trabalho de responsabilização, né, pela nossa vida. Ok. Mais alguém? Então, eu até estava Bom, conversando com ninguém a está Daniela levantando a mão por hoje. enquanto. Eu estava conversando com a Gente, Daniela hoje, a Catarina, Catarina, que é só um pouquinho, Catarina, de você falar, que 15 para Hum, as 8 nós temos que começar a nossa meditação, senão vai sobrar um pouquinho, um tempinho muito pequeno. E a gente vai esquentando os motores, aí depois a gente quer falar, aí já o tempo já não dá. Então, assim, não percam, né, a oportunidade de se expressar, ok? Pois não, Catarina. boa noite. Boa É um noite. prazer novamente estar aqui e ouvindo assim, né, a leitura e cada colocação, eu vejo que nós somos 100% responsáveis por todas as coisas que nós fazemos, sejam elas boas ou más. Essa conduta nasce de nós. Só que inconscientemente, a gente ainda não sabe disso. A gente culpa o outro, porque eu tenho toda a culpa, mas eu coloco a minha culpa em quem eu quero. Então, quando o meu corpo começa a dar sinais de que eu preciso olhar, às vezes eu preciso silenciar para entender e descobrir a resposta, eu simplesmente fico no barulho, porque eu não quero ouvir. Eu sei que existe uma resposta, eu sei que o meu corpo está falando, eu sei que essa energia quer me abrir um leque de resposta daquilo que eu busco, porém eu me fecho no meu barulho, porque a mente humana ela é barulhenta e o ser humano está acostumado com barulho. Então, quando ele precisa silenciar, ele guarda esse medo de ter que ouvir aquilo que ele não quer ouvir no momento. Então, se resguarda. E eu acho que, assim, as respostas, elas estão aí, né? O campo, ele é uma bênção, porque quando você medita no campo, quando você escuta o campo, você se acalma, né? É uma coisa que acalma, nos tranquiliza, independente da situação que eu me coloquei, e sim, como você acabou de repetir, Débora, é isso mesmo. Aquilo que eu fiz, eu tenho condições de reparar, de olhar para aquilo, né, de resolver. O problema que eu causei, eu tenho condições de resolver, mas nem sempre nós queremos ouvir que nós somos responsáveis por isso, né? Então, ao meu ver, é assim, eu acho que quando a gente está buscando algo, o silêncio, a escuta observatória,
acho que é o melhor caminho, porque quando eu me escuto, eu consigo entender o que o campo quer dizer, né? Que nada é por acaso, e se eu causei alguma coisa, eu falo que tudo chega até nós, né? Tudo encontra o caminho de chegar até nós, até aquilo de ruim que nós já fizemos. Então, tudo é necessário resolver da melhor maneira e escutar com silêncio, com o coração, com a alma. Eu acho que isso é perfeito, porque assim como você olhou, mandou o primeiro slide, aquela energia que ela sai de mim, né? Ela faz isso, ela retorna, né? O tempo todo, esse campo energético, ele não está só assim, ele entra e sai, né? É como o que está dentro é o que está fora. E eu preciso entender isso dentro de mim, né? Foi o que eu consegui olhar desta leitura tão maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Karina. Aqui, ela, Sophie, né, relata, né, que tudo que é vivo, né, toda matéria tem esse campo, mas realmente, né, você recordou aí, né, esse intercâmbio de energias é nos seres vivos, né? Então, nós somos influenciados pelo ambiente, captamos essa energia, devolvemos essa energia e assim vai. E tudo fica armazenado. Isso, ela falou uma palavra aqui, né? Que é atemporal. Tudo que nós já pensamos e que nós já sentimos, né? Fica armazenado. E depois ela, mais para frente no livro, ela vai dando outras chaves, né? De como a gente, né? Também ter controle mais sobre os nossos sentimentos, pensamentos, mas nós vamos ficar um pouquinho mais nessa parte aqui, né, da leitura, né? Mais O alguém? O Ademir, Débora. Oi, Ademir. Oi, peraí, abriu. É muito impressionante o sincronismo, porque hoje pela manhã, no Instagram, apresentou para mim o vídeo da Sophie, falando exatamente sobre a questão do responsabilizar-se. Que enquanto a gente põe a culpa no outro, seja o companheiro, seja o ambiente, seja isso, seja aquilo, né, não se dá um passo para o sucesso. E aqui nesse trecho, ele acaba deixando bem claro, né, como é isto, porque à medida que você começa a perceber mais claramente, né, seus pensamentos, seus sentimentos, sem mentir para si mesmo, né, você, no primeiro momento, pode até ficar incomodado, porque você se percebe responsável por tudo que está acontecendo para você. Não é atração no sentido de mágica, né? É criação que você cria. Mas o passo seguinte é exatamente como ela estava falando agora há pouco, né? O passo seguinte é, se eu crio, eu posso descriar e, ao mesmo tempo, eu posso, ficando consciente, escolher o que eu vou criar, né? Aí eu ganho realmente liberdade de ação, né? A gente sempre entende liberdade como se fosse falta de disciplina. E, na verdade, é o oposto, é aquela disciplina em que você se percebe por inteiro e nessa atenção plena você consegue realmente se direcionar de fato, né? Então, o trecho hoje é fantástico exatamente nesse sentido. Ele mostra que assim está tudo armazenado, você tem as respostas e à medida que você se permite realmente estar presente, né, essas respostas que você tem já vêm, e aí você consegue escolher o que pensar e, portanto, o que vai acontecer com você. Acho que é isso. Ok, muito bem. Mais alguém? Débora, só para complementar a ideia do Ademir, que foi exatamente a parte que me chamou muita atenção, foi nas últimas frases que a gente leu, quando a Sophie traz a importância que essa atenção plena ela precisa começar pela escolha dos pensamentos e as palavras resultantes dos pensamentos. Porque uma coisa é o que eu estou pensando, outra coisa é que o Ademir falou, o que que eu escolho manifestar. Então, na hora que eu falo,
eu já estou manifestando, né? Eu já estou concretizando. E aí diz, já na Bíblia, diz, no princípio era a palavra. E o que isso significa? Que se no princípio era a palavra, que força então tem uma palavra? Que eu acho que é de novo esse incômodo da gente parar e pensar. Então eu tenho todo esse poder mesmo? Até cada palavra que eu falo tem esse poder mesmo? E eu acho que às vezes a gente fica tentando desviar disso e olhar para isso de lado. Sabe quando você olha para uma realidade de lado, você não está encarando ela, né? E aí ela diz assim, que se nós nos colocarmos na busca pela força da palavra, nós encontraremos rapidamente a palavra que está movendo a gente no momento. Olha que interessante. Então, eu estou vivendo algum incômodo na minha vida, algum incômodo numa relação. Se eu procurar a palavra, o que a Sophie diz, que se a gente se colocar na busca pela força da palavra, a gente vai encontrar qual é a palavra que está determinando o que a gente está vivendo agora, pois as nossas células corporais respondem a ela diretamente. Então, onde as nossas células estiverem respondendo também, a gente encontra a palavra que está criando o que está acontecendo no aqui e agora. Eu achei, a gente lê tantas vezes, né? E agora essas últimas frases fizeram assim, põe, sabe? Incrível. É, a Sophie, ela nos prepara, né? Ela começa o capítulo dando algumas coisas e quando ela termina, né, é o que realmente conclui. E aí, se a gente coloca essa parte que você falou, que é uma parte que ela terminou, que é uma parte muito importante sobre o poder da palavra, né? Porque nos relacionamentos, né, vida é relacionamento, conosco, com o outro, e a gente só acha que a dificuldade do relacionamento é com o outro, quando na verdade nós ficamos conosco mesmos o tempo todo, né? Então, se a gente conseguir só dominar o que a gente fala, nós vamos ter conseguido muita coisa, que é o que ela fala aqui. Como a palavra tem mais força que um pensamento, né? Então, se a gente conseguir pensar algo, às vezes, ruim a respeito de nós, ou uma situação, ou de alguém num relacionamento, e a gente conseguir não soltar aquela palavra, porque se você manifestou uma palavra, inclusive a Sofia chegou a falar que num relacionamento de casal, para você nunca falar, eu vou separar de você, ou eu não gosto de você na hora de uma raiva. Porque aquilo ela falou, aquilo você já abriu uma porta que é difícil de fechar. Então, enquanto a gente vai caminhando, que a gente não tem total controle, que nós nunca vamos ter também, de tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente, vamos então, pelo menos, não soltar palavras, né? Ou então usar palavras, né, de elogio para os nossos familiares, para as pessoas que nós convivemos, e por isso que ela também, né, nos recomenda um exercício de ir na frente do espelho e falarmos coisas positivas para a gente de manhã. A Sofia já teve vezes da gente fazer isso, ir para frente do espelho e nós falarmos coisas, né, positivas para a gente, né? Elogios, vemos as nossas qualidades, e a gente mesmo fala muita coisa ruim para a gente, né? Então, aqui dá para a gente ficar, né, falando muito tempo, né, sobre o tema, né? Bom, deixa mais alguém falar e depois a gente Ainda pode falar temos mais. 7 minutos de comentários, Débora, porque eu É, começar a meditar 18h45. vamos ver se mais alguém quer também comentar algo, né? Porque senão acaba só a gente falando, né, Daniela? E é um tema tão rico, né? Ela fala também uma outra parte aqui, enquanto vocês vão pensando, sobre como o Cosmic Power permeia, né, todos esses campos nossos, o que já foi e o que vai ser. Quando nós entramos na meditação,
nós vamos lá no início de tudo. Ela fala onde nós vamos, onde começou a vida. Então, como o Cosmic Power é importante para que a gente, então, vá limpando todo esse nosso registro também, né? Colocando coisas boas, onde todos nós somos perfeitos, né? A Sandra, Débora. Sandra, Oi, gente, boa noite. Tudo boa bem? noite. É, eu queria saber de vocês, o que é que vocês sentem a respeito, porque até agora no livro ela trata as palavras que a gente lança, né? Mas e quando são palavras negativas que a gente recebe? É, aí a gente recebe palavras negativas, né? Porque nós recebemos, emitimos e recebemos. Mas aí a gente volta isso, né? Que como esse campo todo também é um espelho, por que também alguém falou aquilo para mim, né? A gente também tem alguma responsabilidade quando alguém fala algo para mim, alguma palavra ruim, né? E eu consigo filtrar às vezes aquilo é do outro, né? Com o tempo a gente também vai conseguir, às vezes, deixar o outro com o que é o do outro, né? E não atuar no mesmo nível, né? Então, isso é um processo, né? E um sorriso, às vezes, desarma a pessoa, né? Às vezes você só sorri e pronto, porque o sorriso é uma arma poderosa nossa, né? E eu acho que à medida que a gente for ficando mais sábio, né? A gente também vai encontrando uma solução melhor para cada caso, né? Então, às vezes a pessoa está num momento difícil, ela não sabe o que você sabe ainda, ela teve um dia muito difícil, né? Ela não conseguiu se controlar, e aí você deixa o que é do outro com o outro, né? Nem Débora. tudo, nem tudo que te falam é seu, né? É que nunca mais eu tinha entrado aqui na comunidade e hoje eu senti de entrar. E tem acontecido repetidamente e com as minhas melhores amigas de eu ser muito agredida, sabe? Inclusive, domingo eu quase saio às tapas com uma delas. E aí eu fui pensando, por que isso está vindo para mim? O que é que eu estou emanando que está vindo para mim? Esse tipo de coisa, com pessoas que eu gosto tanto e que são importantes na minha vida, entende? E é isso. Mas eu agradeço o acolhimento. É. Eu acho que você vai conseguir saber lidar, né, com essa situação. Você pode ficar um tempinho longe delas e sem raiva, né? Dá um tempo, né? E depois você se aproxima de novo. Todo mundo tem um dia que não está muito bem, né? Ok? Já que vocês são tão amigas, né? Ok? Ô, Débora, eu vou complementar algo importante para Sandra com uma história que eu vivi, Sandra. Não sei se vai fazer sentido para você, mas para fazer uma analogia, uma pilha, quando a gente vai fazer uma pilha funcionar, eu tenho que tocar nos dois polos da pilha, certo? Então, tinha uma época que eu ficava me sentindo muito culpada numa determinada relação. E o meu lado da pilha nesse circuito desse relacionamento, eu ficava sempre assim, eu me sentia culpada. Então, do outro lado, eu encontrava quem me culpasse, entendeu? Quando eu me senti quite perante a minha própria consciência, perante mim mesma, eu falei assim, ok, chega, vamos quitar isso daqui. Eu saio dessa ressonância, desse circuito aqui da pilha, eu venho para cá, naturalmente eu começo a emitir uma outra frequência. Porque a ressonância vai mudar. Então, essa pessoa que está aqui, ela já pode até ficar um tempo ainda me agredindo, mas ou me culpando, mas aos pouquinhos ela vai começar, a vida vai começar a responder à minha nova vibração. Então, em que lado que você, uma boa pergunta, né? Não sei.
que se eu estivesse sendo muito agredida, eu faria onde que eu sinto que eu precisei ser punida ou que eu preciso pagar por algo, né? Porque se você acreditou nisso até então, você também, como a Sophie falou no livro, né? Pode deixar de acreditar. É o que em você está criando esse tipo de resposta. Se é tanta gente diferente, há muitos dias acontecendo, tem algo que é seu também, né? Então, talvez eu vivi essa experiência e me ajudou muito a pensar assim. Daniela, eu trago para mim também a minha parte, né, as minhas porcentagens aí. E, e é isso que me intriga, o que é. Mas eu fiz uma constelação ontem e, e justamente saiu isso. Você precisa se perdoar por algo. E aí eu estou analisando esse algo que é, sabe? Mas eu agradeço demais, minha gente. Um Seu, beijo. o seu ser bem vai te mostrar. Vai, vai sim, não É, tenho dúvida. Obrigada. eu, a gente não vai passar, né, deixar de ter conflitos na nossa vida, né? Mas à medida que a gente vai mudando a nossa frequência, a nossa vibração, algumas pessoas às vezes vão se afastar e outras vão se aproximar. A própria Sophie fala isso conosco, né? Então a gente faça, né, que a gente faça a nossa parte, né? Que a gente saiba lidar como eu lido com a minha parte. E a parte do outro, a gente deixa com o outro, né? Tá bom? Bom, então nós vamos chegar aqui, né? Chegou a hora da nossa meditação. A gente vai, a gente pode fazer alguma pergunta, né? Podemos nos movimentar. E vamos virando aqui para a tela, ok? Sorrisão. Vamos olhar quem está aqui conosco. Olha, eu não falo depois que eu medito, mas eu queria falar uma coisa, que durante a meditação me veio, porque quando uma pessoa manifesta algo, é do grupo. E aí, o que me veio é, vamos escrever hoje uma cartinha de elogios para nossa mãe, ok? Muito obrigada a todos, boa noite, obrigada Daniela, Celine, nosso suporte, muito obrigada, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite a Gratidão, todos. Boa gratidão, noite. gratidão e boa noite. Boa noite.